Diga bem forte assim: tema da mensagem: o dia da decisão. Parece que nós estamos vivendo tempos tão difíceis que todo dia é um dia decisivo. Todos os dias têm sido dias difíceis, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor nos trará respostas às quais a gente tanto necessita. O dia D, ele é chamado numa história da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Talvez aqui nem todos são vivos nessa época, não nasceram. Mas a história vai dizer, e a Bíblia vai dizer de Mateus, que ele também teve um chamado. E nesse chamado, dessa grande vocação de Mateus, tem tudo a ver com o dia D. Chamada Operação Overlord, que significa Operação do Soberano. Foi uma união dos exércitos do Reino Unido e dos Estados Unidos contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, no dia 6 de junho, para ser mais pontual, 6 de junho de 1944. Também chamado de D-Day, que para nós é um dia de batalha e decisão para algo humano e espiritual. Eu, quando li essa parte da Bíblia de Mateus 9, sobre a vocação de Mateus, tem tudo a ver com a minha vida e talvez com a sua vida. Tem dias decisivos que a gente precisa abrir mão de muitas coisas para irmos à frente e avante naquilo que Deus nos chamou. Eu nunca tive medo de encarar o inimigo de frente. Eu sempre chamei o Senhor e disse: Senhor, assim como Miguel falou, o Senhor te repreenda. O Senhor abrirá portas aonde não tem porta. Nessa palavra de Mateus 9, versículo 9 ao 13, vai falar que nessa vocação o Senhor Jesus passa e Mateus não recusa o chamado. Mateus não pensa duas vezes. Apesar dele ser um cara que tinha uma trajetória de vida muito diferente de cristãos. Diferentemente da gente, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Ele tinha uma base cultural que era completamente diferente da cultura de Jesus. E muitas vezes a gente quer viver o reino, mas não quer ter o reino dentro de nós, porque viver o reino é muito difícil. Por que viver o reino é difícil? Porque temos que carregar a presença todo dia aonde nós formos. Se formos para o quarto, nós temos que carregar a presença. Se nós estamos no nosso trabalho, nós temos que ser sal e luz nessa terra e naquele lugar de trabalho. Se nós somos sal e luz na terra, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do trem, nós temos que ser luz também ali naquele lugar. Então o chamado, ele é feito para todos. É como a palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A seara é grande, mas somente poucos são escolhidos. Nós estamos vivendo tempos que parece que o Senhor está afunilando o lugar da porta de entrada do céu, e nós temos visto que o céu tem aproximado da terra. Quando nós cantamos: Pai Nosso, seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Quando nós lemos esse livro que fala a respeito do Pai Nosso, quando fala sobre a presença do Senhor na terra, nós entendemos que todo dia é chegado o tempo de Deus na terra para falar com seus filhos. As evidências vão seguir a todos aqueles que crerem. Então nós estamos vivendo o dia D de uma grande batalha, mas eu tenho certeza, irmãos, que esse dia vai passar e o Senhor vai nos trazer vitória, e nós seremos com certeza mais que vencedores. O dia da batalha é chegado, o dia de uma decisão que nós temos que tomar vai acontecer, mas o Senhor vai nos dar vitória. Porque eu pensei que o culto ia ser de um jeito, mas o Senhor trouxe você, o Senhor trouxe a sua família, o Senhor veio com a sua presença, colocou anjos nesse lugar, está derramando uma unção fresca nessa noite, porque o dia decisivo chegará e não tardará. Pastor Marcelo, porque tem pregado sobre salvação? Porque muitas vezes deixamos de pregar aquilo que é o mais importante na vida cristã. É quando nós fomos arrebatados, levados a um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém. Há uma batalha, irmãos, que está sendo travada agora. Uma batalha que é uma coisa decisiva, que nós vamos ter que pegar as ferramentas espirituais e tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu. Eu peço nessa noite, irmãos, que cada um aqui levante aquilo que você tem de mais poderoso nas suas mãos, que é a unção que Deus derramou sobre ela. Tem pessoas que estão aqui hoje, tem pessoas que estão pela live, que o Senhor derramou uma bênção tão grande,
de autoridade espiritual que ele nem consegue entender o que o Senhor lhe deu. Então nessa noite, irmãos, é uma noite decisiva para o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Tem coisas que vão começar a acontecer amanhã, porque o Senhor vai fazer. Mas pastor Marcelo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor está mandando dizer: amanhã cuide cada um seu mal, mas faça hoje como se fosse o último dia, porque ser igreja é viver debaixo do soberano, debaixo daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. 1 Coríntios 7, versículo 20, vai dizer assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Somente isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, o livro de Corinto, que fala quando Paulo chama a atenção da igreja e fala assim: cada um fique na vocação que Deus lhe chamou. Irmão Gilberto, a vocação que Deus te deu talvez não deu para mim. Irmão Fábio, a vocação que Deus te deu, ela fica para você e seja útil na obra do Senhor. Irmão Francisco, o que o Senhor está fazendo na sua vida não é simplesmente ser um obreiro por ter um cargo, por ter um nome. Você já está com o teu nome no livro da vida. Quando Jesus voltar, a vocação que você fez aqui na terra será recompensada com um grande galardão. E o Senhor vai falar: irmão Francisco, igreja do Senhor, vinde bendito de meus pais, tomai por herança aquilo que foi determinado desde a fundação do mundo. Aquela cruz não pôde segurar o nosso Senhor, aleluia. Cada um fique na vocação que foi chamado. Isso quer dizer, isso é uma disposição decisiva, tanto seja espontânea e também natural, ou então para um chamamento de uma posse direta de Deus. Amém, irmão Antônio? Seja bem-vindo, te amo, cara. Está aqui dizendo que quando Mateus é chamado, ele recebe como se fosse assim, irmãos, um kit de Deus. Quando ele é chamado, ele recebe uma unção e o Senhor o chama. Eu imagino Jesus chamando aquele publicano, aquele cara Mateus, que era chamado de Levi, e a Bíblia vai dizer que ele na mesma hora se levanta e o segue. Eu quero muitas vezes ser como Mateus. É quando o Senhor pedir para fazer uma coisa, a gente faça imediatamente do que Ele mandou fazer. Mateus, segue-me. Vamos lá, Mateus, eu tenho algo determinante para você. E eu imagino Mateus olhando para Jesus, como se ele já tivesse ouvido pela cidade o nome de Jesus em Nazaré, o nome de Jesus em Belém, o nome de Jesus em Samaria, o nome de Jesus em todas as cidades circunvizinhas, e ali Jesus pregando o evangelho. Eu imagino que Mateus deve ter falado dentro dele assim, uma visão 3D. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não relata, mas eu posso dizer que Mateus já ouvia falar desse Jesus, Mateus já via os milagres de Jesus, mas ele precisava tomar posse daquilo que ele foi vocacionado. Mateus era um cara, não era um cara leigo, era um cara culto, e tinha uma grande leitura, entendedor da palavra. Ele conhecia muitos cristãos, estava sempre na sinagoga com os fariseus, vivia no meio do templo, passeava naquele lugar, mas ele não tinha experimentado ainda a presença de Jesus real na sua frente. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando Jesus fala assim: está aprovado, você pode fazer, vem comigo, vamos fazer uma grande obra. É como diz a palavra em Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu imagino que Mateus, quando ouve Jesus passar, ele já sente uma unção diferente, ele já sente um arrepio, e ele fala assim: se ele falar alguma coisa, eu vou fazer o que ele está mandando. Jesus já lá no coração de Mateus, Jesus visita o interior de Levi, e ele fala assim: Mateus, hoje está determinado, decisivo, nesse grande dia D, você ser o meu discípulo. Meu Deus, é Jesus dizendo para nós, irmãos: vocês são discípulos de Cristo, vocês são embaixadores do rei, atalaias, servos. Ele fala: eu não chamo mais simplesmente de servos, eu chamo vocês de amigos. Nós somos amigos de Cristo. A Bíblia fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, como é bom imitar Jesus. E ele fala que quando chama, ele faz o Mateus ser um vocacionado. A Bíblia diz que entra nele algo maior. Entra no interior de Mateus algo muito grande. É como eu falei no anterior, é um kit de Deus. Mateus recebe a presença, a unção, os depósitos do rei. Mateus recebe um azeite tão fresco que na mesma hora ele fica sem palavras e ele se levanta. A Bíblia diz que ele nem pergunta, ele levanta.
E a outra coisa, ele vai para casa. Quando ele chega em casa, as pessoas já sentem algo diferente em Mateus, que a gente muitas vezes falava anteriormente, dizia que a gente recebe um dínamos, uma dinamite de Deus, que significa um poder explosivo do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar calado. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar em casa no dia de culto. Ah, mas tem futebol, tem jogo. Eu pouco me importo, eu quero buscar o Rei dos Reis, aquele que me tirou do calabouço, aquele que me tirou do lugar de destruição, de morte, do lamaçal do pecado. É como eu estava falando da minha vida. Quando Jesus chamou a minha família, a gente estava no centro de Umbanda, e um certo dia minha mãe passou em frente à igreja, e o pastor lá de dentro falou assim: pode entrar todo mundo e ser batizado. Na mesma hora nós pulamos na piscina, entramos ali, e a minha mãe falou: a partir de hoje não tem mais macumba dentro de casa, joga tudo fora e vamos servir a Jesus. A minha mãe está ali, jogamos disco fora, irmão, mãe, né? Jogamos aquele dedo de figa fora, e joga as coisas que a gente tinha dentro de casa, joga tudo fora, porque para entrar o novo, a casa tem que estar vazia. E o vocacionado, o chamado por Deus, a pessoa decisiva que está vivendo o dia D, porque talvez você está hoje aqui, mas amanhã tem algo grande para você decidir. Irmãos, Deus vai te dar condições de você vencer o que Ele colocou na tua mão. Eu profetizo que hoje tem coisas na nossa mão sendo atraídas para a glória de Deus, porque o que você tem veio dEle, e para Ele são todas as coisas. Nós recebemos e nós entregamos, porque tudo veio dEle, e para Ele é tudo isso. Aleluia. Ele recebe um poder explosivo do Espírito Santo. Jesus não chamou Mateus como eu e você às vezes selecionamos pessoas. Não. Jesus chamou Mateus porque ele sabia que dentro de Levi brotaria algo muito maior. A Bíblia vai dizer que ele é chamado, ele vai até um encontro, ele era um dos publicanos, ele era cobrador de impostos nas alfândegas. Era um cara visionário, um cara que tinha entendimento, sabia administrar o dinheiro mesmo da maneira incorreta. O seu nome Levi, ele foi chamado de Levi antes da vocação de Jesus. Se transformou em algumas coisas que você já sabe. Ele se transformou em discípulo, evangelista Mateus, apóstolo, e ele escreveu o seu próprio livro e o livro de Hebreus. O cara, quando tem chamado do dia decisivo de Deus, ele tem um chamado para aquele momento, porque oportunidades, irmãos, a gente já ouviu falar isso. Oportunidades, elas vêm e passam. Oportunidades, elas vêm na nossa vida e elas se vão. Ah, pastor Marcelo, o senhor vai fazer 50 anos, qual é o pé de meia que o senhor tem preparado? Poxa, se eu pudesse me arrepender e voltar atrás, seria legal. Tem certas coisas, irmãos, que não tem como voltar atrás, mas a partir de hoje, tudo que você perdeu, o Senhor vai te entregar. Oh meu Deus, sonhos, mistérios, aquilo que está em oculto hoje, você vai receber em nome de Jesus. A salvação da sua família, a salvação dos seus filhos. Na sua casa agora eu vejo o Senhor passando e olhando para os Mateus sentados no sofá, olhando para as famílias que estão ao redor da sua casa. Eu vejo o poder de Deus sobre São João de Meriti. Senhor, muda a cultura desse município, muda a cultura desse nosso estado. Vai agora lá, Senhor, em Campo Grande, Vila Aliança, aonde está tendo guerra, começa a levantar igrejas em oração, para que pessoas sejam libertas, transformadas, que o nosso Brasil seja um país cheio da glória de Deus, e pessoas transformadas. Ele vira discípulo, ele vira evangelista, recebe uma unção e vira apóstolo. Mateus, escritor e autor de 2 livros. Mateus escreve o seu livro e ele vai dizer na sua humildade que ele abriu mão de tudo para seguir Jesus. O problema é que a gente não quer abrir mão de algumas coisinhas tão pequenas, que são coisas boas, coisas legais. Nós não queremos abrir mão de um tempo de televisão para estar lendo a palavra. A gente não quer abrir um tempo de ver tantos vídeos no YouTube, que a gente começa a ver alguns pedacinhos de mensagens, de brincadeiras, que quando a gente vê já passou 3 horas, a gente não leu a palavra, a gente não rendeu nada. Eu estava lá no meu trabalho essa semana, eu trabalho com montagem de imóveis planejados, igual o Felipe Guedes.
E a gente estava lá montando os móveis planejados. Ô Brendo está aqui hoje, meu Deus, eu te amo, cara. E ali nos móveis planejados eu coloquei um louvor lá, a Ele a glória, lá no terceiro andar, lá na cobertura da mulher. Ela não tinha ninguém em casa, a casa está toda em obra. A gente entrou dentro dos quartos, começamos a fazer ali os móveis e colocando a Ele a glória, aleluia, grande é o Senhor, consagração, eita Jesus, e adorando ao Senhor. Aí chegou um belo dia, eu fui lá embaixo beber água, Lilian. Quando eu cheguei lá embaixo para encher a garrafinha de água, que era o terceiro andar, não tinha elevador, as pernas começam a doer, eu falei, mas obrigado, Jesus, vamos embora. E quando eu fui pegar água, o varão falou assim, tu é de qual igreja? Falei, Menk. Ele, o que é Menk? Falei, é uma igreja. Falei, estamos lá. Ele, eu sou da Assembleia de Deus. Falei, amém, varão. Eu estava ouvindo o louvor lá, estava me tocando. Que louvor é esse? Passa o louvor. Eu já mandei um Bluetooth e já vai mensagem de louvor para ele, já passamos pelo cabo de um notebook e ele já foi recebendo. Aí qual foi o último dia que eu trabalhei? Ontem, quarta-feira. Trabalhamos, terminamos a obra lá, ficamos lá uma semana. E quando terminamos a obra, Gilberto, chegamos ali, Wesley, e acabou, quando eu terminei a obra, o celular dele estava tocando as mesmas músicas do meu celular. Ele, pastor, aí ele falou, pastor, Marcelão, aí, que louvor maravilhoso, botei dentro do meu quartinho aqui, estou tomando conta. Aí a senhora do segundo andar já perguntou, que louvor é esse também? Irmãos, quando nós temos a unção que Deus colocou em Mateus, a unção que Deus colocou em Levi, nós somos discípulos, missionários aonde a gente pisa. Eu ouvi um pastor Marcelo Orofino, um amigo, xará meu, ele fala assim, pastor Marcelo, o nosso campo missionário é aonde a gente pisa. Se eu estou internado, o meu campo missionário é ali. Se eu estou no hospital, o meu campo missionário é ali. Se eu estou na rua, o meu campo missionário é ali. Evangelista Mateus, ele pregou o evangelho e escreveu 2 livros. Esse livro, ele exemplifica a sua humildade e a vinda daquele que viria para ganhar almas e fazer o mundo ser diferente como era. Irmãos, quando nós abrimos mão daquilo que a gente está fazendo para fazer o que Jesus manda, os céus se abrem. Eu profetizo o céu aberto sobre a tua casa. Eu profetizo agora, irmãos, que a tua despensa não vai faltar farinha, não vai faltar carne, não vai faltar pão. Eu profetizo que o café da manhã, amanhã vai ser poderoso, a sua família vai ser abençoada. Eu profetizo que a partir de hoje, igreja, o Senhor vai te chamar mais para uma grande obra, e quem recebe isso, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Isso, aplauda o Senhor, glória a Deus. Alguns conselhos para fortalecer a sua vocação. Versículo 10 de Mateus 9. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Jesus vai para a casa do publicano, do ex-publicano, senta na casa de Levi, ou Mateus agora, e a Bíblia diz que Jesus leva quem? Os seus discípulos. Sabe o que Jesus queria mostrar para ele? Começa a andar com gente que você vai ser igualzinho naquilo que eu vou determinar. Quando eu ando com gente que fala de Deus, eu vou aprender mais de Deus. Quando eu ando com gente que lê Bíblia, eu vou começar a ler Bíblia. Quando eu ando com gente que tem a presença de Deus, eu recebo a presença de Deus. Quando eu ando com a Kátia, que acabou de chegar aqui, que trabalhou até agora, mas não foi para casa, e veio aqui para receber, quem pode dar glória a Deus pela vida da Kátia? Quando eu ando com gente que tem visão de reino, o reino também vem para mim. Amém, irmãos? É por isso que é bom andar com você, que você carrega a presença. Aleluia. Primeiro versículo, os seus amigos, publicanos, pecadores, eles vão para casa de Mateus, aonde estava Jesus e os discípulos. Jesus foi lá para fechar as brechas. Mateus, estou junto contigo. E começou a chegar os pecadores e os publicanos. E no versículo 11, olha o que diz. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A pior coisa que tem é que algumas pessoas você só vai conhecer quando você não andar mais com elas. A pior coisa que tem é você vai conhecer algumas pessoas na sua vida quando elas entenderem que a amizade não é por coisas, mas é pela glória.
Até mesmo na igreja, muitas vezes as pessoas não entendem que a busca pela presença é muito maior do que só vir à igreja, porque você carrega a presença no deserto, aonde tem nuvem de tarde, para você não se esquentar e não receber um sol tão forte. As pessoas não vão entender que muitas vezes à noite tem uma coluna de fogo para te aquecer, quando não tem ninguém mais para te aquecer. Então nesse mundo, irmãos, andar sozinho, sem as pessoas, é andar com Cristo. Porque a nossa mãe falava isso: melhor sozinho do que mal acompanhado. Quem anda com porco, farelo, come. E isso vai minando. Porque Jesus chega na mesma hora em que os fariseus, os publicanos, o negócio é forte, irmãos, contra a vida de Mateus. Se você pegar a história, o 3D da história, você vai entender que Mateus tinha uma influência muito grande. E os publicanos e fariseus não queriam perder. Você lembra quando você se converteu? Que você não era nada, mas quando começou a ir para a igreja, e está metido agora? Está andando de calça, de social, está andando de sapato, você só andava quase seminu na rua. Você andava com a galera do copo no meio da rua. Não, você agora é luz. As suas amizades, os seus amigos mudaram. E é por isso que os publicanos e os fariseus foram na casa de Mateus, porque ele tinha influência. Tem gente que está no mundo, que tinha muitos amigos, e o primeiro passo quando ele aceita Jesus é querer trazer os amigos. Os amigos até vêm na igreja, mas a maioria não fica, 99% não fica. Por quê? Porque a escolha foi sua e não deles. Não queira que as pessoas façam o que você faz, porque Deus já te deu uma unção. Tem uma unção sendo derramada aí para você, e não é para mais ninguém. Tem algo que Deus está derramando hoje, uma autoridade sobre nós, porque se nós colocarmos as mãos, irmãos, em serpentes, se nós pisarmos em lugares difíceis, se nós andarmos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum chegará em nós, porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. A tua vara e o teu cajado me conforta, me consola. Hoje o Senhor está dizendo: pode ter até os amigos do mundo, mas quando você vem para Jesus, o mundo te abandona, porque quem é amigo do mundo não é amigo de Deus.